Com o título de maior bígamo de todos os tempos, Giovanni Vigliotto casava e aplicava golpes em suas vítimas. Considerado pelas mulheres como romântico e cortês, ele conseguiu se manter casado com 105 mulheres simultaneamente em sua vida. Pelo fato, Vigliotto conquistou um lugar no Guinness Book, o livro dos recordes. Mas engana-se quem pensa que o sujeito era o último dos românticos. Tratava-se de um prolífico golpista. Embora o seu modus operandi fosse simples, era muito eficaz. Após Vigliotto cortejar seus alvos, ele dizia ser um homem rico, mas que morava longe das amadas. Assim, as convencia de empacotar todos os seus pertences para se juntarem a ele. No entanto, todos os bens reunidos eram levados pelo golpista em um caminhão de mudança. Giovanni simplesmente desaparecia sem deixar rastros e vendia os itens furtados em bazares de rua. Nesses locais, inclusive, encontrava outras vítimas em potencial. E assim, continuava rodando pelos Estados Unidos. Giovanni Vigliotto usou matrimônios para aplicar golpes. No total, ele se casou em 27 estados diferentes dos Estados Unidos e em outros 14 países, sem nunca se divorciar. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Enquanto em algumas culturas a bigamia é permitida, em outros, como Estados Unidos e o Brasil, casar-se com outro parceiro, ainda mantendo o primeiro matrimônio, é considerado um crime. Contudo, isso não foi suficiente para impedir que Giovanni Vigliotto tivesse mais de 100 esposas simultaneamente ao longo de sua vida. O feito, ainda que criminoso, rendeu ao homem um lugar no livro dos recordes. De acordo com o Guinness Book, as esposas de Giovanni Vigliotto não se conheciam e nem sabiam do paradeiro do homem com quem se casaram. Vigliotto se casou com mais de 100 mulheres em 27 estados diferentes dos Estados Unidos e em outros 14 países. Ele usava uma identidade falsa toda vez que se casava com alguém. Seu nome verdadeiro não era Giovanni Vigliotto, pois ele estava usando esse nome quando se casou com sua última esposa. Ele pedia suas esposas em casamento no primeiro encontro e acampava com seu dinheiro e bens. Vigliotto então vendia os itens que roubava de suas esposas em mercados de pulgas, onde procurava suas potenciais novas vítimas. No entanto, as coisas ficaram ruins para Vigliotto quando sua última vítima, Sharon Clarke, decidiu tomar as coisas em suas próprias mãos e o encontrou o próprio homem rastreando-o. Ele foi preso em 28 de dezembro de 1981. O homem foi acusado de bigamia e fraude por se casar com Clarke enquanto ainda era casada com Patricia Ann Gardner. A polícia tem essa coisa toda errada. Não me lembro de meia dúzia de vezes em que tive que pedir alguém em casamento. Sempre foram as mulheres que fizeram a pergunta, disse Vigliotto em entrevista. Ele disse ainda que tratava bem as mulheres com quem se casava. Se o resto dos homens nos Estados Unidos não trata as mulheres dessa maneira, então sinto muito pelas mulheres desse país, acrescentou. Giovanni Vigliotto afirmou que o seu nome verdadeiro era Nikolai Peruskov durante seu julgamento em 1983. Ele também listou 50 apelidos que usou enquanto estava envolvido em fraudes e também os nomes de suas 105 esposas com os seus endereços. Para manter as paixões em seu peito, o sujeito não tinha dois corações, mas sim uma facilidade enorme para aplicar golpes e deixar as donzelas de coração partido. Primeiro, ele as pedia em casamento, depois desaparecia sem deixar pistas. A única lembrança na vida das vítimas foi que aquele homem não só fugiu, mas levou quase tudo o que elas tinham. Giovanni Vigliotto usava identidades falsas para cada um dos casamentos.
Por isso, jamais foi identificado anteriormente. Os golpes chegaram ao fim após denúncia de Sharon Clark, gerente de um bazar. A mulher foi a penúltima vítima do charlatão amoroso. Após perceber o que havia passado, decidiu procurá-lo por conta própria. Giovanni Vigliotto foi encontrado na Flórida 6 meses depois do casamento com Clark. A essa altura, ele já estava casado com Patricia Ann Gardner. O golpista acabou sendo preso em 28 de dezembro de 1981. Detido no Arizona por 12 meses enquanto aguardava seu julgamento, ele confidenciou alguns detalhes de sua vida. Primeiro, Giovanni se defendeu. Disse que em muitos casos ele nem sequer queria casar com suas vítimas. Segundo aponta, elas eram que faziam os pedidos de casamento. A grande explicação é que ele era diferente dos outros homens, mais romântico e cortês. As conquistas eram inúmeras numa sociedade onde ninguém sabia amar de verdade. Seu julgamento ocorreu em janeiro de 1983, quando Giovanni Vigliotto, ou Frederick Dipp, tinha 45 anos. Como se sua trajetória por si só não fosse digna de um filme de cinema, todo o processo ainda se tornou um grande teatro. Pessoas chegavam ao tribunal cerca de 3 horas antes só para garantir o melhor lugar nas sessões, sempre repletas de choro e momentos de fúria do réu, que por fim acabou listando seus pseudônimos e elaborou uma tabela com o nome de suas 105 esposas, seus respectivos endereços e até as datas em que a união foi oficializada. Patricia Gardner, a última delas, se casou com um sujeito após um namoro de 8 dias, sendo abandonada 2 semanas depois. Ela perdeu $25 mil em bens, além de mais $11 mil por vender sua casa abaixo do valor de mercado, visto que Vigliotto a convenceu a se mudar com ele para o Havaí. Já Sharon, a denunciante, se casou com o golpista em 13 de junho de 1981, sendo abandonada 3 semanas depois, quando morava no Canadá. Ela foi furtada em $49 mil entre mercadorias e antiguidades. Outra testemunha foi a moradora de Nova Jersey, Joan Bacarella, que descreveu o golpista como dono de um olhar hipnótico. Ela revelou planejar se casar com ele, mas foi abandonada antes disso, não sem antes levar um prejuízo de $40 mil. Em 28 de março de 1983, após 24 minutos de deliberação, Giovanni Vigliotto foi considerado culpado de todas as 34 acusações que enfrentou. Sua pena foi estabelecida em 34 anos de prisão, 28 por crimes de fraude e 6 por bigamia, além de multa de $336 mil. Entretanto, Giovanni Vigliotto acabou cumprindo apenas 8 anos de pena, visto que acabou falecendo na prisão estadual do Arizona em 1991, aos 61 anos, em decorrência de uma hemorragia cerebral.